Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na terça-feira 24 para uma quarta-feira de Liga Europa. Atenção que isto é muito estranho de se dizer, uma quarta-feira de Liga Europa. Estamos a gravar depois do jogo do Real Madrid. Tive a acabar de ver aqui o jogo do Real Madrid numa vitória muito sofrida, 3-0 aos 48 minutos, e depois o Deportivo em coisa de 2 minutos reduziu para 3-2 e ainda teve lances para poder fazer o empate. O Hendrick também teve um lance numa excelente defesa. E tivemos também a trabalhar o jogo da Atalanta, tivemos a trabalhar o jogo do Chelsea, e fomos um bocadinho infelizes. Faltou, para quem está no Telegram viu, faltou um cantinho para uma race da Atalanta e faltou um gol no Chelsea. Veio uma odd pré-live muito interessante no jogo do Chelsea. Mas pronto, em relação ao último vídeo que fiz, que foi para dia 22 de setembro, vamos fazer um recap em relação a isso. Em 10 prognósticos de que falamos, erramos 3 e acertamos 7. Não fomos muito felizes nas escolhas para o pré-live, aliás. Falamos do over 2,5 do Lyngby, Aros ficou 0-0, ambas marcam do Inter Milan, o Milan venceu, 1.63, 2-1 veio este, over 2,5 no Malmö Aachen veio, ambas marcam no Malmö Aachen, não veio, fazia parte de uma bet builder. Over 2,5 Leverkusen Wolfsburgo, ambas marcam no Brighton Nottingham 1.77, a vitória do City que também não veio, que eu também partilhei, over 2,5 do Villarreal Barça veio, ambas marcam no Bilbao Celta 1.62 também veio, e o under 4.5 golos no Sporting AVS 1.44 também veio, e também vinha o under 3,5 que vos falei no vídeo com o modo 1. Não sei se estava até muito perto do modo no par, o modo 2. Tenho a ideia que até estava perto disso e ia falar 1.90, até tenho a ideia que estava perto de 2. Olhando aqui para esta quarta-feira, primeiro joguinho, vamos à Liga Espanhola, à La Liga. Temos o Barcelona-Getafe, Barcelona 1.23, Getafe 12. O over 1,5 18, over 2,5 56, ambas marcam a 2 e 11. Tinha alguma esperança que com este Getafe, que é sempre uma equipa super under, apesar de vir de 2 overs 2,5, apesar de vir de 2 under, de 2 overs 1,5, sempre com odds muito altas. Temos um over 2,5 1.56, ou seja, isto é tudo para o lado do Barcelona. As casas dão uma probabilidade de menos 50% do Getafe fazer gol, está a 2.12 a odd. Eu consigo achar justo estas odds aqui. Eu vou para um mercado, ou iria-vos falar para um mercado simples do Barcelona a fazer gol nas duas partes. Se vier o over 2,5, tenho entre aspas, uma certeza, não sendo certeza, obviamente, de que o Barça marcará nas duas partes. Portanto, o Barcelona a marcar gol nas duas partes está a 1.81. Em relação à Liga Europa, temos um AZ Elfsborg e um Bodo Glimt ao Porto, às 6 menos um quarto. Em relação ao jogo na Holanda, em Alkmaar, e não em AZ, atenção. Alkmaar a 1.47, Elfsborg a 6,20, over 1,5 17, over 2,5 1,56, ambas marcam a 1,71. Em relação aos últimos jogos, temos um AZ 100% não derrotoso, ainda não perderam um jogo esta temporada. Em relação ao Elfsborg, também tem apenas uma derrota e é para a Liga Europa contra a equipa do Molde. De resto também tem apenas, só tem, ainda não perdeu esta temporada para o campeonato, se não estou em erro, pelo menos nos últimos jogos. Marcou nos últimos 10 jogos, marcou em 8 e apenas não marcou aqui no último jogo para as competições suecas em casa contra o Hammarby. Em relação ao AZ nesse contexto, nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não marcou ao Groningen, se não estou em erro, e aparentemente teve por cima, não vejo muitos jogos da Liga Holandesa, portanto é o que é. Temos o AZ 1.47, eu sinceramente aqui não inventava muito. São equipas de panoramas um bocadinho diferentes. A vitória do AZ para mim tem um modo justo a 1.47 e eu aqui não inventava muito, ia por aqui. Obviamente o Elfsborg é uma equipa que faz muitos gols, é uma equipa que perde poucos jogos, ainda assim a tarimba europeia é um bocadinho dispar de uma equipa para a outra, apesar de, por exemplo, tivemos aqui um Elfsborg a vencer 2-0, o Rijeka a criar muitas dificuldades ao Molde, mas ainda assim em casa, principalmente, esta odd 1.47 até pode ser aqui um bocadinho especulativa da casa, mas para mim é odd sem inventar muito para este jogo. Em relação ao Focul, maltinha, olhem eu, olha, não vou beijar, não vou,
Eu sei, malta dos WhatsApps da vida que me conhece e que tiver a ver o vídeo vai criar stickers, eu sei, eu sou do Sporting, toda a gente que acompanha os vídeos com regularidade sabe, mas eu disse-vos, eu quero arranjar camisolas das equipas todas para poder fazer os vídeos à vontade. Por acaso ainda não gravei com a do Benfica porque não consigo gravar no domingo para segunda-feira. Se não tinha sido essa, olha, estamos aqui assim, é o que é. Não vou beijar o símbolo, isso eu não faço, mas respeitinho, é muito bonito. Até porque, para mim, o Porto a 1.87 pode ser uma das grandes oportunidades do dia para mim. Eu esperaria aqui um bocadinho pelo 11, se bem que tenho um bocadinho de receio. Eu acredito que esta odd já podia estar um bocadinho mais baixa, mas até acredito que no dia de amanhã, se não se falar de nada de 11, até serem os 11, acredito que esta odd até possa descer aqui um bocadinho. Mas para mim um modo 1.87 do Porto pode ser, na minha opinião, uma das boas oportunidades do dia ou uma das melhores oportunidades do dia. É verdade, o Porto vai jogar num sintético, o Bodø Glimt é a melhor equipa da Noruega, apesar de, lá está, são competições muito diferentes, o campeonato português e o campeonato norueguês, as equipas de topo são equipas diferentes, são equipas de patamares diferentes. O Porto no Dragão, aliás, o Porto está a jogar fora com o modo 1.87, o Porto no Dragão estaria com o modo 1.20, mais coisa, menos coisa, portanto parece-me ter aqui algum valor. O único receio, e eu não tive a oportunidade de ver hoje a conferência de imprensa do Vítor Bruno, porque ele se calhar até abordava isso, mas acredito que haja aqui uma outra rotação, acredito que possa entrar um Vasco Sousa, acredito que possa voltar novamente o Martim ao 11, o Samu deverá, se bem que lá está, sintético também pode ter aqui, alguns jogadores podem ter não estarem a 100% e para serem resguardados poderão não jogar, mas acredito pelo menos no Martim, pelo menos no Vasco Sousa, o Zaidu se calhar vai voltar à equipa, o Otávio, confundo sempre o Otávio com o Zaidu, o do Famalicão. Portanto acredito que possa haver aqui uma outra alteração, pode jogar Gonçalo Borges, por exemplo, vamos ver como é que vai acontecer, mas neste momento, sem ter visto a antevisão do Vítor, do VB, esta do Porto 1.87 para mim tem valor, portanto é para mim uma boa oportunidade do mercado para o dia de amanhã. Em relação ao Dinamo de Kiev contra a Lazio, temos um Dinamo de Kiev a 3.46, Lazio 2.11, over 1.26, over 2.81, ambas marcam 1.67. Em relação aos últimos jogos, temos um Kiev com apenas uma derrota e é contra o Salzburgo na qualificação para a Liga dos Campeões, e do lado da Lazio, duas derrotas apenas, as duas fora de casa, as duas por 2-1. De relembrar que a Lazio, e de uma anotação, a Lazio nos últimos 10 jogos, contando os amigáveis, marcou em todos os jogos, e já tivemos jogos fora na Fiore, já tivemos jogos fora na Udine, já tivemos um jogo em casa contra o Milan e marcou em todos eles. Em relação a Kiev, apenas no último jogo em casa ficou 0-0. Não acompanho, obviamente, a Liga Ucraniana, portanto também tenho a noção de que são de patamares diferentes. Ainda assim, esta equipa Dinamo de Kiev empatou em casa e foi vencer o Rangers à Escócia, empatou fora na Áustria contra a equipa do Salzburgo, que disputa a Liga dos Campeões, portanto também não é um Dinamo de Kiev qualquer. Portanto acredito aqui que estas odds estejam aqui relativamente justas. A Lazio é mais equipa, mas está a 2.11. Percebo estas odds aqui. O X2 da Lazio é 1.31, pode ser interessante. O over 1.5 também. O X2 over 1.5, se vocês quiserem juntar aqui a alguma coisa, está a 1.67. Pode ser interessante. A minha aqui vou à tecla que falei na Liga dos Campeões. Como há mais 2 jornadas, a margem de erro é maior. Poderemos ter aqui nestas primeiras jornadas jogos mais over, jogos mais abertos, com equipas com, lá está, se não ganharem hoje ou se não pontuarem hoje, podem pontuar para a semana, podem pontuar para o mês que vem. Obviamente que depois a margem de erro vai se encurtando, mas parece-me que este tipo de competições, quando são alargadas assim um bocadinho, pode dar aso aos jogos mais over, digamos assim. Obviamente que isto é um bocadinho especulativo, porque cada jogo é cada jogo, mas isso para mim tem algum interesse. Portanto, o que eu faria aqui, ou o que eu falaria aqui para vocês seria o X2 na Lazio 1.31, ou seja, a Lazio não perder, e o over 1.5 está a 1.26, juntarem os dois dá 1.67 em BetBuilder na Bet7. Em relação ao Midtjylland contra a equipa do Hoffenheim, temos o Midtjylland 2.35, Hoffenheim a 2.74, o over 1.5 1.18, over 2.5 1.47, ambas marcam 1.41.
O meu gato está a fazer barulhos muito estranhos. Temos um Midtjylland que nos últimos 10 jogos marcou em todos, e estamos a falar de todos os jogos oficiais, incluindo qualificação para a Liga dos Campeões com Ferencváros e Slovan. Em relação ao Hoffenheim, nos últimos 10 jogos marcou em 8, apenas não marcou em 2 amigáveis, e nos oficiais marcou em todos, mas apenas venceu um em casa contra o Kiel. Portanto, tendo em conta que estamos com um Hoffenheim, se calhar com uma tarimba um bocadinho acima do Midtjylland, mas que arrancou mal o campeonato, eu acredito que estas odds são justas. O Hoffenheim ter aqui o modo um bocadinho acima do Midtjylland com o fator off de casa faz sentido, na minha opinião. O que eu vos falaria aqui era o arroz com feijão, como diz o Theo, o over 2,5, o ambas marcam 1.47, 1.41, para mim é o que faz mais sentido. Em BetVilla dá o modo 1.65, mas os dois prognósticos que eu vos falaria aqui, over 2,5, ambas marcam 1.47 e 1.41 respectivamente. Para mim serão odds justas também, mas será para mim o que será mais fácil, entre aspas, de acontecer. Em relação ao Galatasaray contra PAOK, temos Galatasaray 1.64, PAOK 5.05, over 1,5 1.19, over 2,5 61 e o ambas marcam 1.64. Em relação às estatísticas, temos o Galatasaray nos últimos 10 jogos marcou em 8, apenas não marcou contra o IB em casa no jogo em que foi arrumado da Playoff da Liga dos Campeões, e na Supertaça onde levou 5 batatoides contra o Besiktas. Entretanto já tem aqui um jogo amigável em que ganhou por 8-3, tem aqui alguns resultados interessantes como um 5-1 ao Adanaspor, 5-0 ao Rizespor e a última vitória 3-1 no terreno do Fenerbahçe de Rosé. Parece-me aqui um bom registro do Galatasaray depois deste início de época complexo. Basicamente são 6 jogos para o campeonato, 5 vitórias com muitos golos marcados. Em relação ao PAOK, nos últimos 10 jogos marcou em 9 deles, apenas não marcou contra o Panathinaikos, num jogo mais difícil da Liga Grega. Fez os playoffs da Champions, aliás fez as primeiras qualificações da Champions, arrumou com o Malmo, um bocadinho surpreendente a maneira como o PAOK foi frágil. E depois na Liga Europa, contra uma equipa muito acessível, o Shamrock Rovers venceu tranquilamente os dois jogos, 4-0, 2-0, bem tranquilo. Portanto, esta odd 1.64 do Galatasaray para mim é muito interessante, sinceramente. Vejo valor nesta odd. Se tivesse que fazer alguma coisa simples no jogo, iria na Bet7, lá está, na vitória do Galatasaray no over 1,5, ou seja, o Galatasaray a vencer e a haver pelo menos 2 ou mais golos a 1.93. Para mim tem imenso valor. São duas equipas que marcam muitos golos, estão habituadas a jogos over. O Galatasaray recebe o PAOK em casa. Acredito que numa Liga Europa, se calhar numa Conference podemos ter aqui uma rotação maior. Numa Liga Europa acredito que o Galatasaray pode ser uma das equipas que possa ir longe na competição e que possa aqui gerar aqui um jogo bom para o Galatasaray e bom para overs também. Portanto, over 1,5 e a vitória do Galatasaray 1.93 para mim tem valor. Em relação ao Ludogorets contra a Slavia, será provavelmente o jogo em que eu tenho menos conhecimento. O Ludogorets joga em casa, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota contra o Karabag. Este 7-2 é tudo feito depois. Tem esta derrota contra o Karabag. De resto, para o campeonato venceu em 6 jogos, venceu 5, empatou aqui um 2-0 em casa. Portanto é uma equipa que também vem de vitórias. Normal, o Slavia igual, são equipas que dominam, entre aspas, ou que são equipas muito fortes nos respectivos campeonatos. O Slavia perdeu, eliminou o San Giloase e depois perdeu contra o Lille numa eliminatória também complexa para a Liga dos Campeões, caiu para a Liga Europa e agora vai defrontar o Ferencváros, o Ludogorets. O Slavia paga a 2,11, o Ludogorets a 3,35, over 1,5 1,29, over 2,5 1,89, ambas marcam 1,74. Sendo estas duas equipas muito overs, eu se tivesse que fazer aqui alguma coisa simples, não o irei fazer, mas se tivesse, iria aqui para o ambas marcam 1,74. Se vocês quiserem só juntar alguma coisa, over 1,5 1,30, parece-me interessante se vocês quiserem juntar a uma vitória de alguém, a um X2 over 1,5, a um X2 só, pode ser interessante. Em relação ao United contra o Twente, United paga 1.30, Twente 9, over 1,5 16, over 2,5 51, ambas marcam 1,86. Não sei também qual vai ser a abordagem do United para aqui. Acredito que o United traga um 11 forte
Vem de um empate em Palace, no Palace, vem de épocas em que não há grandes competições europeias, não tem grande tarimba europeia. O United vem numa fase meio estranha, e tem aqui, se calhar, nesta Liga Europa, sem descidas da Champions, aqui uma oportunidade para até poderem vencer a competição, ou pelo menos para poderem aspirar a vencer a competição. E parece-me. E parece-me. Perfeitamente fazível esta vitória do United na competição. Acredito que o Porto também seja uma das equipas que possa almejar conquistar. Portanto, temos uma vitória do United a 1.30. Eu aqui não iria inventar muito. Não é o modo que eu gosto, obviamente. Vai depender muito do 11, mas eu acredito que o United venha com um 11 relativamente forte. O Twente nos últimos 10 jogos tem 2 derrotas, são uma delas contra o Salzburgo para a Liga dos Campeões e outra contra o Utrecht fora de casa. Fora de casa, a equipa do Twente venceu o Almer por 5-0, mas é uma equipa muito frágil. De resto, tem uma derrota contra o Utrecht e venceu o NEC Nijmegen, lá como é que se chama aquela merda, e perdeu contra o Salzburgo. Portanto, acredito que a equipa do United vença o jogo tranquila. Não digo que seja um jogo muito fácil, não vou aqui me expor no United a marcar nas duas partes. Se calhar depois de ver os Jones isso até pode acontecer. Mas para já, esta vitória do United é aquele arrozinho com feijão, pode fazer sentido se vocês quiserem juntar a algo, por exemplo, a over, a que vos falei no jogo anterior. Em relação ao Nice Sociedade, também é um jogo meio manhoso, o over 1,5 a 1.48, Nice 2.40, Real Sociedade 3.24, ambas marcam a 2.07. A Real Sociedade é uma equipa relativamente under esta temporada, 0-0, 1-0, 2-0, 0-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-1, 2-0, 1-2-1. Não há um único over 3,5 nos últimos 10 jogos. Nos últimos 4 jogos tem 2-0-0. É uma equipa muito under, tem apenas uma vitória, foi fora de casa a equipa do Espanhol, que é uma equipa super frágil do Campeonato Espanhol. De resto ainda não venceu mais qualquer jogo. Em casa teve também apenas... fez 3 jogos, perdeu os 3 jogos, um deles contra o Real Madrid, sim, mas perdeu contra o Alavés e contra o Raio. São jogos que pelo menos pontuar a equipa da Real Sociedade deveria fazer. E, por outro lado, o Nice nos 5 jogos oficiais que tem, bateu sempre o over 1,5, bateu por 3 vezes em 5 over 2,5, um deles 8 batatas ao Saint-Étienne em casa e foi vencer o Angers por 4-1 também. O Nice joga em casa, tem um modo mais baixo que a Real Sociedade por este início de época de merda, mas eu aqui diria-vos sinceramente, por aquilo que eu vos falei do que poderia ser estas primeiras jornadas desta Liga Europa também, o over 1,5, 1.48, para mim faz sentido e para mim tem valor, ok? E partindo aqui para o último jogo, um jogo que eu também não conheço um caralho, Anderlecht Ferencváros, Anderlecht a 2,18, Ferencváros a 3,30, over 1,5, 29, over 2,5, 1,91, ambas marcam 1,74. Em relação aos últimos jogos, o Anderlecht vem de 4 jogos sem vencer, mas apenas perdeu um nos últimos 10, que foi contra a equipa do Genk em casa. De relembrar que o Anderlecht vem de 3 jogos em casa seguidos e não venceu nenhum. Em relação ao Ferencváros, os últimos 10 jogos marcou em 8, aliás em 7, também não fez golo aqui contra esta equipa que agora não me lembro do nome. Vem de 4 vitórias seguidas, um deles num amigável nas paragens das seleções, e perdeu apenas contra o Midtjylland fora de casa. Portanto, eu aqui não vos vou falar nada, temos o over 1,5, 1.30, mas eu também conheço pouco dessas equipas. O Anderlecht vem aqui, nos últimos 4 jogos tem 2 empates a 0, ficou 3 dos últimos 4 sem marcar. Antes disso já vinha aqui os 2 jogos oficiais de competições europeias, foram 2-1-0, portanto eu aqui teria aqui um bocadinho de cuidado e de atenção a trabalhar este jogo, nem sequer o vou ver, portanto não tenho grande coisa a dizer aqui. Portanto, maltinha, por hoje é tudo. Metam like no vídeo, comentem e subscrevam o canal se vocês gostam deste tipo de conteúdo. Deixem-me só aqui fazer um recap básico ao meu canal de YouTube, porque estamos quase nos 1000 subscritores. Estamos com 928, estamos a crescer muito bem. Vocês são todos muito bonitos, acreditem, vocês são muito, mas mesmo muito bonitos. Subscrevam o canal para me ajudarem a chegar aos 1000, que é uma meta muito, muito boa. Metam like, comentem, digam-me como é que foi o vosso fim de semana e até esta terça-feira, para uma pessoa fazer ali os pequenos debates nos comentários. Portanto, muito obrigado a todos que vocês veem isto tudo. Já sabem, craque das camisolas, hoje estou vestido à Focul. Eu sei que vocês se calhar já repararam que eu uso alguns diminutivos de equipas que não fazem muito sentido, mas eu gosto. É o Focul porque é Focul Porto. Eu digo Benfas, digo Support, digo Shares. O Carlos Rui, para quem acompanhava as streams também conhece bem. Portanto, o Carlos Laura,
que é o Kaiserslautern. Pá, são coisas giras. Portanto, craque das camisolas, os links estão na descrição. Usem o código BIGMAC no Instagram para terem ainda mais desconto sobre o preço. E Bet7, cria conta na Bet7 para ter 100% de bónus até 250 biscas e 77 free spins. E já sabem, a Bet7 tem o melhor cash out do mercado e tem as magníficas Bet Builders. Sigam-me também no Telegram, que também está cá para baixo. Os últimos dias não têm sido muito famosos, mas assim, se vocês entrarem lá agora, a probabilidade é que eles venham melhores, porque a estatística funciona a nosso favor. Portanto, muito obrigado a todos que estão desse lado. Até amanhã e subscrevam o canal, porque estamos quase nos 1000. Vamos tentar chegar aos 950, pelo menos. Caralho, há muita gente que vê. É só scroll down e pimbas, está bem? Vá, maltinha, muito obrigado a todos e até amanhã.